porque Deus é fiel. Minha esposa só pensava: Senhor, estou querendo comer peixe hoje. Quando dava na hora do almoço, chegava uma irmã lá, batia na porta e falou: eu fiz um peixe lá para minha família lá e eu pensei em você. Esse é o Deus que nós servimos. O que Jesus queria dizer para ele? Quando eu enviar vocês para pregar o evangelho, não se preocupe que não vai faltar nada para vocês. Quando você se preocupa com a obra de Deus, Deus se preocupa com você. É isso que Jesus queria dizer. E aí eles encheram 12 cestos de pão e peixes e disse para eles guardarem. Eu estou resumindo, não vou entrar em detalhe, porque o objetivo é dizer sobre a oração, o poder da oração, que a oração é capaz de fazer quando nós fazemos uso pela fé. E aí nós vemos aqui, amados, que houve aquela manifestação gloriosa de Deus, que se a gente for olhar, né, pela ciência, né, os físicos cristãos dizem que a transmutação ou a transformação da matéria, que foi o que aconteceu aqui, né, é a mesma coisa. A energia usada para fazer esse milagre é a mesma coisa que pegar o sol e explodir ele e fazer nascer um novo sol. Vocês estão entendendo? O tamanho do poder de Jesus naquela hora. E Jesus não estava nem no auge do seu poder ali não, porque ele estava fragilizado emocionalmente. Ele estava triste. Mas ele foi capaz de fazer um milagre aonde não tinha possibilidade de acontecer. Então o interessante é que depois daquele milagre, depois das barriguinhas tá toda cheinha, que o povo teve condição de pensar no que aconteceu, aí agora eles falaram: não, esse homem ele é diferente, esse homem é um profeta, esse homem ele merece ser o nosso rei, porque ele supriu a nossa necessidade. E aí quiseram pegar Jesus para poder nomear ele a rei. E aí ele pegou, vendo a articulação ali, ele falou, chamou os apóstolos, os discípulos, e disse: olha, vocês pegam o barquinho de vocês, vai lá para Cafarnaum e me espera lá que eu já vou atrás. Enquanto eu vou despedindo aí a multidão, vocês pegam o barquinho e somem. E aí ele foi, isso já era o quê? 4 horas da tarde. Quando foi aproximadamente 5 horas, ele conseguiu mandar o pessoal embora para suas casas, e ele subiu para o monte para orar. Aí nós vamos trabalhar o nosso ensinamento com Jesus, né? Jesus subiu ao monte por volta de 4, 5 horas da tarde e ficou até 4 horas da manhã. A Bíblia diz a 4ª vigília. A vigília romana, ela é dividida em 4 períodos. Diga comigo, 4. 4 períodos de 3 horas. Começando 6 da tarde até 9, a primeira vigília. A segunda vigília de 9 até meia-noite. A terceira vigília de meia-noite às 3 da manhã. E a 4ª vigília das 3 da manhã até as 6 da manhã, né? Então esse período da madrugada era o período dividido. Aí vocês falam: pastor, como é que eles sabiam se era de noite? Como é que eles sabiam? Pela posição da lua. Eles conseguiam saber qual era o período da vigília através da posição da lua, assim como era no sol durante a manhã, né? As pessoas mais antigas sabem, né? Não tinha um relógio ali, mas sabia que pela posição do sol era 9 horas, era meio-dia, né? Então eles tinham essa ciência. Então quando deu 4 da manhã, por que eu falo 4 da manhã? É o período que está amanhecendo, mas ainda não está claro para se enxergar. A Bíblia diz que os apóstolos nesse período já estavam no meio do mar da Galileia, mas eles estavam no meio, mas lutando contra o vento, porque o vento estava trazendo uma grande movimentação de água, ondas altas batiam no barco, e eles estavam tendo uma dificuldade. Jesus no monte viu que eles estavam tendo dificuldade de prosseguir.
Mas aí o que aconteceu? Jesus ele viu que já era o tempo dele descer, e ele desceu para ir ao encontro dos apóstolos. Amados, o que nós aprendemos aqui? Você quer vitória? Marcos Nascimento dizia isso, né? Vai chorando, geme e chora. Vai orar, vai pagar o preço, vai dobrar o joelho, bota lubrificante no teu joelho e vai orar. É clichê falar isso? É clichê falar isso? É clichê, já estou batido, já sei que eu tenho que orar, é minha obrigação. Sem oração não posso ver a Deus. Mas o que acontece, irmãos? Nós estamos vivendo um momento em que as profecias de Mateus 24 estão se cumprindo. E quanto mais perto do arrebatamento estamos, mais difícil fica para nós servirmos a Deus, e mais fidelidade, santidade, lealdade a Deus exige de nós. Você sabe por quê, queridos? Porque a Bíblia diz que as pessoas vão ficando cansadas de esperar por Jesus, e aí elas vão desviando sua atenção para outras coisas. As pessoas que estão no mundo, elas vão perdendo o valor moral, e aí vão desejando cometer pecados e mais pecados. E aí no carro nós estávamos falando sobre isso, né? Que as pessoas hoje, elas não têm mais o temor, nem o amor, e nem a inibição de cometer atos criminosos. Olha tantos golpes que está acontecendo, tanto assalto, tanta gente morrendo. Por quê? Porque as pessoas estão perdendo o temor e o padrão moral que foi entronizado através do Evangelho. E aumentando o pecado, aumenta o quê? As atividades demoníacas, né? Porque as pessoas pecam, o demônio entra nela e começa a praticar as coisas que nós vemos aí, que tanto nos assusta. Mas Jesus disse que por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Por isso que nós precisamos sempre estar convocando a igreja para viver um momento de oração, ter período de oração. Minha mãe, ela frequentava o ciclo de oração matutino e o vespertino, que é de tarde, uma vez na semana. E lá no ciclo de oração ela orava por mim, que estava fora da igreja, fora dos caminhos do Senhor. Eu não era cristão, não tinha aceitado a Jesus ainda. E ela orava por mim sempre. E nos ciclos de oração Deus falava para ela que eu seria chamado para ganhar almas para Ele, que não era para se preocupar. E aí ela continuou orando 4 anos de oração. E aí o Senhor me chamou para essa maravilhosa obra e fé. Mas minha mãe não desistiu. Quando ela via que eu estava me aprofundando no mundo, ela chegava do culto, falava o que acontecia no culto. Satanás me perturbava para não querer ouvir. Às vezes eu ficava quieto, ficava olhando para a televisão para não receber a palavra. Mas ela continuava falando. Um dia ela falou e eu estava tão cheio de capeta que eu falei: ó mãe, tá bom, eu fico feliz pela senhora, mas não quero ouvir. Mas foi uma agulhada no coração dela. Mas aí quando ela ouviu aquilo, ela foi orar. E Deus falou para ela assim: você já falou demais de mim para Ele, agora fala dele para mim. Ou seja, vai orar, fecha a tua boca e vai orar. Amém. Quando ela fechou a boca, parou de falar, Jesus começou a trabalhar na minha vida. Amém. Aleluia! Não tem jeito, irmãos. Nós temos que vencer essa guerra através da oração. Aleluia! Quando eu aceitei a Jesus, eu fui aprender os fundamentos da fé, e um dos fundamentos que eu aprendi foi o período devocional. Você sabe o que é um período devocional? É você ter um compromisso com Deus de oração e leitura bíblica todo dia. E Deus é a primazia. A primeira pessoa que você tem que encontrar quando você acorda é Jesus. Não é o marido, não é a esposa, não é o filho, é Jesus. Você se separa no seu quarto e vai tirar um período de oração. Eu comecei orando meia hora de oração e meia hora de Bíblia.